Esse é o Capsule e nós vamos falar agora de mais uma declaração estapafúrdia do Lula, né? Não deveria nem ser notícia isso, aliás eu já parei de falar essas declarações estapafúrdias do Lula, porque ele fala 3 besteiras a cada 2 palavras que ele fala, então nem vale a pena levar isso em conta, e também é aquilo que eu falo para vocês, se vocês acham que isso daqui vai ter um impacto em termos políticos, né? O eleitorado médio vai olhar para isso daqui e falar, pô, não vou votar mais nesse cara porque ele falou isso daí. Já falei pra vocês, é besteira, o eleitorado médio acha legal o Lula falar merda, porque o eleitorado médio fala merda também, então todo mundo fala merda, legal, gostei, me identifiquei ainda mais com o candidato, então esse não é o problema, né? Só que a merda que o Lula falou aqui nesse caso foi muito grande, porque mostra um descompasso enorme com a realidade, né? Não é só a questão da economia aqui no Brasil, é a visão econômica de forma geral que o Lula tem. O Lula realmente é comunista, ele acredita que livre mercado é ruim, que a coisa atrapalha. Não, esse negócio de livre mercado foi um erro que aconteceu na década de 80, que não sei o que lá, que prejudicou o Brasil. Foi uma das merdas que ele falou, né? Olha que coisa, né? Até porque, se foi na década de 80, como é que você não consertou isso, Lula, nos seus primeiros mandatos, né? Pois é, ele quer agora uma coisa mais radical do que ele fez nos primeiros 2 mandatos dele. Ele quer realmente estatizar tudo, controlar tudo com mão de ferro, porque não pode, né? Ele que sabe o que é bom para o Brasil, não sou eu, não é você, não é o consumidor, não é ninguém, né? Bom, o que ele falou de merda aqui foi a questão da Boeing com a Embraer e mais algumas outras coisas, né? No final das contas, acabou levando uma enorme vaia dos prefeitos e ficou todo chateadinho ao perceber que ninguém gosta dele. Não tem só a turminha em torno dele do PT que tolera o Lula. Mesmo o pessoal ali não gosta do Lula, não tolera ele, né? Essa notícia foi sugerida por Quero Sair do Bostil, 51 to 9 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes da gente falar da questão da Boeing aqui, da besteira que ele falou, vamos ouvir um pouquinho a vaia. Bora, Lula! Uma turminha tentando puxar o olê olá e a galera vaiando lá embaixo, né? Lula ficou chateado, meu amigo, achou que os prefeitos estavam indo lá, gostando dele, coisa e tal. No final das contas, ninguém gosta do Lula, meu amigo. O pessoal estava lá por causa de dinheiro, né? Por causa da desoneração dos municípios, né? O Lula é um idiota no final das contas, ainda chamou atenção, não sei o que lá, falou que não pode, que temos que manter a civilidade, coisa e tal. Que mané civilidade, cara? A gente está aqui num país em que o presidente é um corrupto, um ladrão, um idiota socialista, um pinguço. Que civilidade? A civilidade já acabou há muito tempo. O STF destruiu a Lava Jato completamente, soltou todo mundo, acabou com tudo. Cadê a civilidade? Não tem mais civilidade nesse país, né? Mas bom, entre as muitas besteiras que o Lula falou ontem, ele falou que ainda bem que a Boeing teve um desastre e não quis a Embraer, né? Então tem vários problemas nessa frase, né? Para início de conversa, dizer que ainda bem que teve um desastre é puxado, né? Não é nada novo para o Lula. Porque você lembra, o Lula foi o mesmo que disse que ainda bem que a natureza criou esse vírus e não sei o que lá. Na visão dele, meu amigo, se ajudou ele, pode matar quantos for, não tem problema. Ajudou ele, tá beleza, né? Se ajudou ele, ainda bem que fez isso, né? Morreu um monte de gente inocente. Não tem problema, ajudou o Lula, pronto, para ele tá ok, né? É o coisa dele. Lembra que a Boeing teve realmente um problema econômico sério aí há alguns anos. Não se sabe se foi exatamente por isso que ela desistiu da compra da Embraer. Existem outras alternativas, outras explicações alternativas a isso, mas certamente foi um fator que pesou, né? A Embraer e a Boeing estavam negociando uma fusão em que a Boeing, né, se uniria à Embraer e a Embraer faria parte da Boeing e com isso abriria todo um mercado enorme para a Embraer no mundo todo, né? O mercado de aviação é um mercado fortemente regulado em que há muito protecionismo também. Então, ter uma parceria com a Boeing, ou seja, ou virar a Boeing, né, seria algo muito positivo para a Embraer.
E ao contrário do que o Lula faz crer aqui, que isso seria ele tirar a Boeing aqui do Brasil, tirar a Embraer aqui do Brasil. Não, até a Boeing está vindo aqui para o Brasil porque contrata engenheiro a preço de banana aqui. Então, ou seja, não, é ao contrário, a Boeing queria trazer mais coisa aqui para o Brasil, investir mais aqui. Seria um negócio excelente isso para o Brasil, essa união da Embraer com a Boeing, né? E a Embraer passou por maus bocados, tá? Parece que agora está começando a dar a volta por cima, porque agora que está conseguindo vender o avião novo dela, mas ela ficou numa situação muito complicada, porque o que está acontecendo? Havia antes, né, o mercado de grandes aeronaves, que era a Embraer, era a Boeing e a Airbus, as duas disputavam grandes aeronaves por aí, e depois havia o mercado de aeronaves médias, que era a Embraer e a Bombardier, né? E aí depois tem também o mercado de aeronaves pequenas, aí tem outras empresas e coisa e tal. Então a Bombardier canadense, ela fez um acordo com a Airbus, então basicamente a mesma coisa, ela fez a coisa. Então o natural seria a Embraer fazer o acordo com a Boeing e daí começarem a lutar entre si, né? Mas o que aconteceu com essa história? A Airbus começou a vender jatos na categoria da Embraer, começou a competir diretamente com a Embraer, e isso é um problema para a Embraer, porque a Embraer, em comparação com a Airbus, é uma empresa pequena, né? E como eu falei, esse mercado ele é muito corporativo também. A Europa coloca um monte de empecilhos para jatos de fora, a Airbus é europeia. Então, você cria uma dificuldade. O natural seria a Embraer se unir à Boeing, seria um negócio excelente. Infelizmente deu errado. Infelizmente não aconteceu, né? Então, ou seja, é ruim por todos esses aspectos. Primeiro, é uma lambança que o Lula falou porque ele está comemorando morte, né? Foram várias pessoas que morreram em voos com o 373 MAX, com problemas de projeto do 373 MAX, né? Isso foi corrigido, mas teve um outro voo agora com problema no Alasca, vocês lembram? Então a Boeing continua passando por dificuldade por conta dessas falhas de projeto do 737 MAX, mas não tenha dúvida, foi realmente uma dificuldade para a Embraer. A Embraer está conseguindo se virar agora, está começando a conseguir de novo vender aviões, mas não está fácil. Teria sido muito melhor para a Embraer, para a Boeing, para todo mundo, se eles tivessem simplesmente fechado o acordo, né? Então o Lula está errado nesses dois aspectos, né? Ainda bem que teve um desastre e não quis a Embraer, ela agora virou uma coqueluche no mundo de aviação. Não é bem assim não, tá? Ela realmente está conseguindo vender o avião novo dela, o E2-190, é um bom avião, tem o potencial realmente de ter muita coisa, mas daí a dizer que, né, virou festa e coisa e tal, vai uma distância muito grande, né? E a outra besteira que ele falou enorme aqui ó, é reclamar a questão da indústria nacional. Não, que eu tenho que fazer indústria nacional, fortalecer a indústria nacional, ao defender a ampliação das exportações de produtos brasileiros e coisa e tal. Foi nesse momento que ele falou o caso da Boeing, né? Só que isso daqui é uma idiotice, cara, é o que eu falo para você. O que você ganha dinheiro dos dois lados. Essa visão mercantilista de que o bom é o país que só exporta, que importa pouco e só exporta, leva a um mundo cheio de barreiras, um monte de gente que não ajuda ninguém no final das contas, né? Fica essa briga protecionista de um país com outro, uma besteira completa. Você ter um comércio, você comprar e vender com todo mundo é melhor, mesmo que você seja um grande comprador no final das contas. Por quê? Porque no final das contas as coisas se equilibram, né? Se faltar dinheiro, vai faltar dinheiro, as coisas vão subir de preço, né? Naturalmente a coisa se equilibra também. E essa ideia de que não temos que exportar coisas, isso é um modelo mercantilista. É um modelo que já está ultrapassado há 3 séculos já. Na cabeça do Lula ainda vale. Por quê? Porque o Lula está na época do Marx, cara. O Lula acredita nas lorotas do Marx, que é lá do século XIX, né? E acredita nessa porcaria que não, que tem que ter indústria nacional. Não, a gente tem que ser bom naquilo que a gente é bom. A gente tem que ser bom em fazer as coisas que a gente faz bem, né? Agronegócio é uma delas. Somos fantásticos nisso, tem várias outras coisas que a gente faz bem aqui, e é nisso que a gente tem que focar. O enriquecimento da sociedade se dá por trocas voluntárias. Quanto mais troca voluntária você fizer, comprar ou vender, melhor é. Então baixar a tarifa de importação, baixar a tarifa de exportação, quanto mais você fizer de comércio com o mundo, melhor para todo mundo, né? Agora, é lógico, eu concordo, tem que baixar os impostos no Brasil, para a indústria brasileira ser competitiva com o exterior, né? O problema é esse. Por que o Lula quer esse negócio de protecionismo? Por que ele se fecha nisso daí? Porque ele quer impostos altíssimos, ele quer tratar o povo brasileiro como uma fazenda de escravos que ele consegue botar impostos absurdos e viver nababescamente lá no Palácio da Alvorada com a Janja e dando dinheiro para um monte de cupincha dele lá
no Palácio do Planalto, né? Um absurdo essa visão desse cara. Eu não consigo me conformar com esse cara ser o presidente. Eu não acredito que as pessoas votaram nesse cara. Não tem como fazer isso. Não tem como entrar isso na minha cabeça, a lógica de votar num corrupto ladrão pinguço socialista que não entende de economia. Não é possível. As pessoas tinham o quê? Desejo de suicídio? É isso? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.